A gente fala sobre o encontro entre Flávio Bolsonaro e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Nesse encontro, Flávio pediu ao ministro a prisão domiciliar para o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. E quem tem essas informações sobre o encontro é a repórter Marília Ribeiro. Marília, o ministro Alexandre de Moraes vai avaliar o pedido? Quais as informações, as últimas informações que a gente tem sobre esse pedido de Flávio Bolsonaro ao ministro Alexandre de Moraes, que é o relator aí da trama do golpe? Neila, de acordo com as informações passadas aí pelo senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, ele deve sim fazer uma avaliação sobre esse pedido de prisão domiciliar humanitária ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Boa tarde a você, Neila, Felipe, a todos que estão na nossa companhia aqui no contexto desta quarta-feira. Esse encontro entre o senador Flávio Bolsonaro e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que é relator do caso envolvendo aí a trama golpista, aconteceu nesta terça-feira. O parlamentar, o senador Flávio Bolsonaro, foi acompanhado aí também dos advogados de defesa de Jair Bolsonaro até o STF para poder conversar com o ministro Alexandre de Moraes, reforçando aí, Neila, um pedido que já tinha sido feito pela própria defesa de Jair Bolsonaro para que ele possa ir para a prisão domiciliar humanitária. Tendo em vista aí que o ex-presidente está internado, ele segue ainda na UTI, ele passou mal na última sexta-feira lá na Papudinha, no complexo da Papuda, onde ele cumpre aí a sua pena de 27 anos e 3 meses por liderar a trama golpista, condenação essa que foi feita pelo STF, e agora então a defesa corre mais uma vez em busca dessa prisão domiciliar humanitária. De acordo com Flávio Bolsonaro, a conversa foi tranquila e objetiva, como deve ser entre advogados e juiz da causa. De acordo com Flávio, o ministro Alexandre de Moraes ouviu os argumentos e disse que vai avaliar o pedido no momento oportuno. Acabou aí que o ministro Alexandre de Moraes não deu prazo para poder fazer a análise desse pedido que foi levado pela defesa e pelo filho de Jair Bolsonaro, o senador Flávio. Além disso, de acordo com o Flávio, ele acabou detalhando um pouco desse encontro. Ele falou que o ministro os recebeu por alguns instantes em uma conversa objetiva e eles reforçaram que já estava na petição, aquela petição apresentada para que Jair Bolsonaro pudesse ir para a prisão domiciliar humanitária. Eles colocaram lá também, Neila, a preocupação com a possível piora do estado de saúde de Jair Bolsonaro, caso ele permaneça no local onde ele está cumprindo essa prisão. Apesar dele estar sendo bem tratado, de acordo com Flávio Bolsonaro, e ter sido atendido prontamente quando passou mal, a defesa e o filho Flávio Bolsonaro entendem que há riscos na saúde de Jair Bolsonaro se ele continuar cumprindo a sua pena em regime fechado lá na Papudinha. Então, Neila, agora a gente precisa aguardar se de fato vai existir essa avaliação por parte do ministro Alexandre de Moraes. Essa não é a primeira vez que a defesa do ex-presidente entra com esse tipo de pedido lá no Supremo Tribunal Federal, mas essa é a primeira vez que Jair Bolsonaro passa mal e precisa ser levado para o Hospital Def-Star, que fica aqui em Brasília, depois que ele passou a cumprir a pena lá na Papudinha. Isso aconteceu em janeiro deste ano. A gente lembra que antes disso o ex-presidente estava na Superintendência da Polícia Federal. O ministro Alexandre de Moraes acabou encaminhando lá para a Papudinha devido aí a diversos problemas que foram apontados pela defesa de Jair Bolsonaro, mas também pela sua família. E agora eles correm atrás dessa prisão domiciliar humanitária. Vamos aguardar para saber se de fato isso deve acontecer e quando isso deve acontecer, Neila e Felipe. Muito bem, Marília, muito obrigada pelas informações. Felipe, essa matéria que colocaram aí do Gadelha, que espelharam aí na tela para a gente, era exatamente o comentário que eu ia fazer. Nos últimos dias a gente falou algumas vezes aqui no contexto exatamente que a defesa de Jair Bolsonaro está contando com esse clima péssimo dentro do Supremo Tribunal Federal, contando com este momento para que Alexandre de Moraes conceda esse pedido de prisão domiciliar para Jair Bolsonaro. É um momento muito ruim por conta de todo o caso Master, de tudo que vem sendo voltado, toda a ligação
de dois grandes ministros, né, do Supremo Tribunal Federal. A gente fala grandes ministros porque são ministros que normalmente aparecem mais, né, têm mais visibilidade no Supremo Tribunal Federal, aí com o caso Master, que é o ministro Dias Toffoli e, claro, o ministro Alexandre de Moraes. Isso aí gerou uma tensão interna muito grande, principalmente ali naquele momento em que o ministro Dias Toffoli precisou deixar a relatoria do caso. Isso aí já gerou a primeira tensão. No momento em que se começou a se desconfiar de uma possível relação ou de um possível contato entre o ministro Alexandre de Moraes e Daniel Alvorcaro, já gerou uma segunda tensão. Agora vem de novo, e a gente vai falar isso também hoje no contexto, a necessidade de se criar um manual de ética, uma conduta de ética dentro do Supremo Tribunal Federal, ou seja, está sim um clima tenso. E tem pesquisa, já mostramos também aqui uma pesquisa de descredibilidade da população brasileira junto ao Supremo Tribunal Federal, um momento ruim para o Supremo, o que não quer dizer muita coisa não, tá, Felipe? Os ministros estão muito preocupados com isso não. Agora, só para o filme não ficar tão ruim e gerar uma cortina de fumaça, é um bom momento sim, para que o ministro Alexandre de Moraes conceda essa determinação, mas não porque ele é legal, não porque isso vai gerar uma boa visibilidade para o Supremo, não. É para gerar uma cortina de fumaça. O ministro... Aí a gente muda o foco. O ministro Alexandre de Moraes concede a determinação de prisão domiciliar, vamos supor, né, que seja isso. O ministro Alexandre de Moraes concede o pedido de domiciliar para Jair Bolsonaro, a gente muda um pouco o foco aí de Daniel Alvorcaro por um certo período, abafa um pouco a história, cria-se uma cortina de fumaça, tira um pouco a atenção sobre os ministros do Supremo Tribunal Federal, melhora um pouco o caso, até porque pegaria muito mal também para o ministro relator da suposta trama do golpe, que Jair Bolsonaro passasse mal, ficasse ainda pior dentro do hospital, sob a relatoria dele, nesse caso, da trama do golpe. Então, no meu entender, é esse o momento dentro do Supremo Tribunal Federal. A sua leitura é perfeita, Neila. A sua leitura está perfeita, né? Imagina se acontece alguma coisa e agrava a saúde do Bolsonaro na Papudinha. Imagina se Bolsonaro vem a óbito, né, na Papudinha. Sem sombra de dúvida, isso vai recair nas costas do Supremo Tribunal Federal, e mais especificamente na costa do relator Alexandre de Moraes, que é o responsável, né, por decidir se o Bolsonaro pode ou se deve cumprir a sua pena em prisão domiciliar humanitária ou não, né? Aí tem a bizarrice nesse processo que é importante a gente falar com os nossos telespectadores, né? Normalmente, né, o juiz que decide o caso não é o mesmo juiz da execução da pena. Normalmente, a execução da pena é transferida e é delegada para outro juiz decidir essas questões do cotidiano, né, do cumprimento da pena do condenado. Mas não, né? O mesmo juiz que decidiu o caso da trama golpista e colocou na prisão o Jair Messias Bolsonaro é o juiz responsável por analisar as questões do cotidiano na execução da pena. Então, tudo que diz respeito à execução da pena, imagine o seguinte, olha a bizarrice, né? O STF tem tantas questões importantes e relevantes, né, sob a sua alçada, mas nesse caso específico, né, todas as questões do cotidiano, né, do cumprimento da pena, né, do dia a dia do cumprimento da pena, caem na mesa do Alexandre de Moraes, como se o STF tivesse muito mais assunto relevante para decidir e discutir, que não seja a visita a preso, que não seja a alimentação de preso, que não seja horário de visitação. Ou seja, essa bizarrice, né, só acontece porque o Supremo Tribunal Federal não tem estrutura claramente para discutir as questões criminais como a trama golpista. Então, Neila, voltando à questão principal, imagina se acontece alguma coisa e agrava a saúde do Bolsonaro. Com toda certeza vai recair sobre as costas do Supremo Tribunal Federal e sobre o Alexandre de Moraes, né? Então, no momento em que o STF está sendo escrutinado, que a população coloca em xeque a credibilidade do Supremo Tribunal Federal, né? Inclusive, na pesquisa que a gente noticiou aqui, Neila, é importante destacar que a trama golpista, né, mais da metade da população, segundo aquela pesquisa, que eu não vou lembrar qual é especificamente, né, mais da metade da população entende que o processo da trama golpista foi injusto, né? Ou seja, mudou completamente a percepção da população que antigamente apoiava, né, o processo da trama golpista e hoje em dia
se coloca contrária ao processo penal golpista. Isso tudo porque o STF está em xeque, né? O STF perdeu a credibilidade, né? Muito por conta do Banco Master. Então, nesse momento, nesse cenário de caos institucional do Supremo Tribunal Federal, né, em que o Alexandre de Moraes está sendo indagado, questionado, né, eu imagino que ele deve estar pensando, poxa, imagina se acontece alguma coisa com o Bolsonaro e ele agrava a saúde dele. Então, nesse contexto de caos, né, aproveitando, né, do momento que o Bolsonaro foi para o hospital para tratar desse quadro grave de pneumonia bacteriana, né, há uma possibilidade clara do Supremo Tribunal Federal rever o posicionamento dele, né, e mudar o posicionamento e colocar o Bolsonaro em prisão domiciliar humanitária. E aí eu vejo, né, com naturalidade, tem pessoas que falam, poxa, como pode o filho do Jair Bolsonaro, né, o Flávio Bolsonaro, no momento de fragilidade do Supremo Tribunal Federal, perder tempo falando com Alexandre de Moraes? Não, não pode fazer isso, não, é filho. Óbvio que tem que fazer isso. Tem que aproveitar dessa situação também, do ponto de vista positivo, e tentar modificar o entendimento bizarro, errado, ilegal do Alexandre de Moraes e manter o Bolsonaro na papudinha, Neila.